Oi, pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, com recheio de doce de leite. Eu comecei fazendo a minha pré-camada no meu bolo e hoje eu vou mostrar para vocês como dá pra gente usar as espátulas, duas espátulas no mesmo bolo, tá? Então, vamos lá como que a gente pode fazer alguns detalhezinhos, né, com duas espátulas, enfim. Às vezes a gente tem uma espátula e duas texturas, já mostrei pra vocês que tem até espátula que tem 4 texturas, a mesma espátula, né? Então, vamos lá. Agora eu tô passando a camada que realmente eu vou trabalhar, né? Eu tô usando esse bico aí, é um bico perlê, é 1A, que ele chama, que ele ajuda bastante a gente a passar o chantilly no nosso bolo. Lembrando que a gente tem que passar o chantilly e fazer essa alturinha aí no bolo, tá, gente? Sempre a última parte ali de cima, da lateral do nosso bolo, ela tem que ficar mais alta do que em relação ao nosso bolo, tá? Pra ajudar a gente a fazer as nossas quininhas. Agora eu tô tirando o excesso, só tirei um pouco do excesso e nivelei o nosso bolo, tá? Com essa espátula reta. Agora eu tô aí alisando a minha parte de cima e deixando o meu bolo o mais lisinho possível. Lembra que eu sempre falo pra vocês, gente, mesmo a gente não precisando do acabamento reto, a gente tem que tentar ele? Pois é, isso é sempre importante, tá? Gente, eu escolhi essa espátula aí que vocês viram. Ela tem 3 cavidades, um espaço e mais 3 cavidades, mais um espaço. Pra me fazer um trabalho aí que eu vou colocar o preto no branco. E aí é o grande mistério que todo mundo fala, como assim, Lorena, o chantilly, um não mesclou com o outro? Gente, acontece de mesclar, tá? Depende do corante, depende do chantilly, principalmente depende do chantilly, tá? Eu uso o Amélia Supreme, ele transfere bem pouco, não é muito, a área de transferência dele é bem curta, tá? Então, dá pra me trabalhar o branco no preto. Agora, eu peguei aí o meu chantilly preto e vou passar pelo meu bolo. Eu vou fazer assim, aonde que tá as cavidades, eu vou preencher com o chantilly preto. O que é importante a gente fazer aí, gente? Não deixar passar esse chantilly preto, passar do branco, sabe? Ficar mais alto que o branco. Isso é muito importante. Porque aí na hora que você for alisar, não vai espalhar o seu chantilly, entendeu? Não vai espalhar o seu chantilly preto em cima do branco, porque daí vai manchar muito. Então, sempre lembre-se disso. Igualzinho, eu tô usando um bico perlê para colocar bem certinho na cavidade. E mesmo assim, no dia eu tava tremendo bem e não ficou certinho, não. Normalmente eu ponho bem certinho para não acontecer de mesclar. Mas nesse dia eu tava tremendo um pouco, então nem ficou tão certinho assim, tá? Agora você vai com a espátula a 95 graus, gente. Ela vai ter que ficar praticamente reta em relação ao bolo. E aí você vai passando ela e tirando todo o excesso e deixando só mesmo o relevo, né? Só mesmo as cores. Vai tirar todo o relevo, todo o excesso de chantilly, tá? Todo o excesso de chantilly, tanto branco quanto preto. Um grande problema aí pra mim nesse bolo, que eu acredito que teve um problema, é o seguinte, gente, na parte de cima, o meu bolo teria que terminar, eu queria que terminasse com branco, mas eu vi que não ia ficar legal, porque eu não ia conseguir fazer a quina, sabe? Eu não ia conseguir fazer a quininha. O que eu fiz? Eu simplesmente terminei de preencher aí de preto, porque eu vi que não dava para fazer a quina branca, acabava que na hora que eu puxava, mesclava um pouco branco com preto, porque a última listrinha que teve aí em cima, ela era preta. A lista da quina, sabe? Era preta. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a parte de cima toda preta, porque aí não corre o risco de mesclar e nem nada disso, né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Depois que eu tirar todo o excesso de chantilly, agora eu tô alisando ali com a minha espátula, tô tirando o excesso daquela parte de cima, eu já fui logo passando o meu chantilly preto na parte de cima e finalizei o meu bolo na parte de cima de preto. Não precisa passar muito chantilly, não precisa colocar muito chantilly, porque você quer só mesmo para dar o alisamento, só para dar o acabamento. Gente, eu vi que também essa é uma forma legal também de você conseguir fazer uma pintura de bolo, já que você não tem aerógrafo, não tem bombinha.
eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra deixar o bolo preto. Eu vou mostrar pra vocês também um outro bolo que eu vou fazer, esse mesmo trabalho, só que eu vou mostrar num bolo todo. Tá vendo que eu tô colocando uma camadinha bem fininha, bem pequenininha de chantilly preto? Então, e essa camadinha bem fininha já vai deixar o meu bolo, a parte de cima do meu bolo todo pretinha. O que eu fiz também no próximo bolo que eu vou mostrar pra vocês é isso. É passar uma camada bem pequenininha de chantilly com corante. E a gente já vai deixar o bolo certinho da cor que a gente quer. Porém, no fundo, vai ter o chantilly branco, o que não vai deixar amargar tanto o seu bolo. Pessoal, eu queria que convidar vocês para ir lá no meu Instagram, tá? Delícias da Lorena Gontijo. Por lá eu compartilho muito sobre o meu dia a dia e tudo mais. Eu sempre fico convidando vocês, gente, porque é por lá que eu consigo fazer sorteios. Por exemplo, essa semana vai sair um sorteio. Então, é por lá que eu consigo fazer sorteio, vai ser um kit de espátulas. Por aqui no YouTube, eu não consigo fazer, tá, gente? Não é permitido pela plataforma, tá bom? Então, sempre que eu falo pra vocês ir lá no meu Instagram... Gente, nessa parte de cima aí, eu vi que tinha um lugarzinho que não estava preto. Eu peguei o aerógrafo e pintei, tá? Pra ficar mais fácil, que daí senão eu ia ter que colocar um pouco mais de chantilly preto e tudo mais, tá? Então, eu peguei logo o aerógrafo e pintei só aquele cantinho onde que não estava preto o suficiente. Agora, com o chantilly vermelho, eu vou pegar... Você pode colocar também o bico 1A aí, tá? Pra você fazer. Ou se não, só o saco de confeitar sem o bico, tá? Então, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou ir passando em camadinhas aí. Só que eu vou fazer só em ou na metade, ou um terço do bolo, desculpa. Um terço do bolo, tá? Então, você vai fazer... Eu fiz aí bem sem formato, tá? Às vezes subindo, outro um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Lembrando que quando você põe esse tipo de chantilly, gente, acaba que depois, a hora que você vai acertar, que você vai alisar ele aí, por exemplo, agora, ele dá uma espalhadinha maior. Então, se você quer menor, põe menos, tá? Põe a hora de você pôr no bolo, coloque menos. Nesse caso, gente, eu não tive transferência do vermelho para o branco, porque ele fica meio que altinho assim no bolo. Eu não sei muito bem explicar, mas tipo assim, ele não fica, a borda dele não fica encostada diretamente no chantilly. Então, a área de transferência meio que fica escondida, tá? Então, ele transfere, mas a área de transferência fica meio que escondida. Eu não sei se eu expliquei direito. Gente, o que eu usei aí também foi essa espátula de plástico. Gente, eu não sou muito adepta à espátula de plástico, mas eu tenho algumas aqui para sempre mostrar para vocês. E essa aí eu usei para mostrar para vocês mesmo. Como vocês podem ver, gente, a gente vai indo com carinho, tá? Passou a espátula no bolo, tirou, limpou. Passou a espátula no bolo, tirou, limpou a espátula. Quando você vai fazendo com carinho, dá certo sim com a espátula de plástico, tá? Ela tem algumas imperfeições, não fica 100% retinho, mas dá pra você fazer um bom trabalho, tá? Então, dá pra usar a espátula de plástico? Dá, mas é como eu tô falando pra vocês, ela não é um desenho 100% retinho. Agora, eu tô usando o gel da Fab, tá? Ele vem prontinho, gente, esse gel é só mesmo aplicar. Eu acho ele mais fácil do que o pozinho diluído, mas dá certo também, tá? O pozinho diluído fica lindo, a cor dele é mais forte do pozinho diluído, mas o gel, eu não sei, gente, ele não escorre, eu achei que ele é mais fácil a aplicação. Então, se você tem dificuldade, se escorre, você fazer aquela misturinha de gel desculpa, a misturinha de álcool de cereal com o pozinho, compra o gel, porque o gel não escorre, é bem mais fácil a aplicação e eu gosto bastante de trabalhar com ele. Então, eu pintei aí só a bordinha do nosso bolo. Gente, esse bolo tinha topper, mas foi por conta do cliente. Ela só me passou o tema e ela nem me mandou foto do topper, não. Ela só me falou o tema e falou assim, o topper eu vou pegar só no dia, na hora. Então, eu nem vi como era o topper, tá?
Mas foi assim que ficou o nosso bolo. Eu acho que ficou um acabamento bem legal. Podem ver aí aonde é a espátula de plástico. E aí aonde que eu fiz né, de colocar toda a parte de cima preta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!